Olá, olá! Tudo bem? Tudo certo? Uma boa noite pra você aí do outro lado da tela. Ou talvez uma boa tarde, ou um bom dia. Bom dia. Dependendo de onde e quando está assistindo o nosso programa. Na mesa. E aí, Oi. Bibão? Como é que tá? Hexa! É Hexa! Nunca. Nunca, né? Você veio com a camisa da Bélgica hoje, Eu vim... cara. Bélgica? Mano? Caraca, Bélgica é eu sou vermelho. da... Marrocos é Marrocos, vermelho e é chegou verdade. na Se Se você olhar bem pro Bibo, pegar o vermelho e o amarelo é Bélgica, pô. É verdade, ó. Bélgica. Bélgica é Aquele- um bom país, tem o chocolate belga. Chocolate é o belga. melhor sabor de sorvete que nós É temos. verdade. Bélgica é a verdade. capital do globalismo. Sério? Bruxelas. Bruxelas, Caraca, ó. olha aí. É onde que Ô, tá nossa, Que másculo esse nome, o Bruxelas. centro da ONU e tal, tudo mais. Olha Ó. só, É. que bacana. Bora, hein? ONU. E Oi. fomos Hexa, né? Graças a Deus, né? Vamos, nas nossas orações. Viu, gente? Tem oração Enfim. que Deus não atende, é fato. É, o da Copa, né? E já fizemos um podcast sobre isso. Fizemos. O que aprendemos com a derrota. Faz umas 2 semanas, não? Não, foi na O mesa último. na semana passada. O que aprendemos com a Exatamente. derrota, É gente. mesmo. Veja Olha lá aí. que tá muito bacana. Tem Exato. histórias aí lamentáveis. Pastor Lipão, uma boa tarde, boa noite pra ti. Como é que tá? Tudo certo? Boa noite, tudo certo, na meu paz, Deus. graças a Deus. Com uma bela de uma camiseta Bela do camiseta Revival. Revival. Essa é do fogo soltando pum, não? Não, É não, corrigido. mano. Essa aqui Mudou, é, man. Essa aqui Agora é é o- reformada aqui, ó, Revival. Olha aí. Ficou muito legal essa arte, hein, meu? Adorei essa inspiração em Spider-Man no Aranha Verso. Exatamente. Foi o bom Marquinhos que demais. fez essa arte, né? Não, foi Não, a Amanda. não. Amanda é pô. fã do Spider-Man Amanda, Aranha Verso. nossa líder de criatividade. Muito aí. legal, muito legal. E, aliás, comentando um pouco sobre o Revival, foi maravilhoso a presença do maravilhoso. nosso... Sobre o quê? Revival. Revival Night. Que teve o Isaias Saad, que teve o Isaias Saad aqui, que foi muito bom. Foi uma Isaias noite Saad. gloriosa. Inclusive, Foi, cara. nós temos o after já tá Temos. nas nossas... E nas- logo Estão já... fazendo after aqui também depois? Não, já tá no YouTube, Já não? tá no... Já tá no YouTube, Não, será? no Instagram Tá da no Onda. perfil da Onda. Ok, @ E- Onda Dura, você pode ver e conferir como foi a presença de Deus, né? E do nosso glorioso Isaías Saad também. E logo já vai sair um conteúdo exclusivo com o Isaías no nosso É YouTube. verdade. Teve uma Uma entrevista. entrevista. Ah, onde teve? Vai sair no YouTube. Onda vai. Dura. É, Canal. isso aí vai pro meu canal, né? Acho que não dá dura. Rapaz, você Então tá tá parecendo bom. marcada Enfim. dentária. É muito canal. É muito canal. É muito canal. Mas engraçado. deixa eu salientar, foi Piadas maravilhoso odontológicas. Nossa, foi o muito ruim essa Revival. piada. E até, inclusive, eu comentei isso no Revival, né, cara? Quando a gente programou fazer essa tour, que começou agora, eu não tinha muito entendido o propósito, assim. Eu entendi que a gente tinha que fazer e tal, enfim. Mas durante o evento, eu entendi muito bem o propósito. De despertar, de fato, esse anseio, essa sede que precisa haver dentro da igreja por um despertar de Deus, por um reavivamento, por uma fome, uma sede daquilo que só Deus pode nos saciar. Então foi muito especial, foi maravilhosa a experiência, aquilo que a gente viveu, que foi pregado, os momentos de oração, de ministração, de adoração. E agora, a próxima edição é dia 14 de janeiro, lá na Carolina do Norte, em Charlotte. Que maneiro, ó. Vamos ter Ó, a nossa Charlotte. gloriosa Laura Sougueles Olha só. na adoração. E eu, a Lari. Enfim, vai ser uma tarde e noite muito A especial. Lari Sougueles. Laura Sougueles e Lari Sougueles. Sougueles, é isso. Rapaz, Ei, se mas vocês muito não são legal, os pregadores, é um revival na estrada. É, revival na estrada. Foi bom, hein? Pô. Maravilhoso. Eu acho Tá que o bem Bibo ruim, ó. tá bacanão hoje. Chegou o final do ano, é o último do ano. Deixa, Bem piada de saúde. tiozão que vai estar agora É o na tiozão agora ceia do de pavê pra Natal. comer essa coisa arada. Pô, mas revival na estrada, sensacional. O Bibo muito já tá bom. ensaiando já. É, né? Exato. Pra- Larissa Estrada, uma boa noite pra ti, tudo certo? Tudo certo. Sua alegria que empolgadíssima boa noite? para o Revival Tour? Empolgado. Não mais que o secreto, aquela Não, mas que faz propaganda do Revival, secreto. tá? Propaganda reversa. Não, vai ser Revival, maravilhoso. Revival, tá? Eu Não, acho bacana. até por causa do tema também. É muito bom. O Revival ele traz é um movimento de reforma e avivamento, né? Uhum. Então é muito legal poder viver isso nas nossas igrejas. Então eu até postei isso no meu Instagram, né? Que provavelmente a gente vai chegar em alguma cidade, porque a gente já colocou todas as cidades que a gente vai rolar, mas não as datas, né? Então a gente vai estar andando com esse movimento em vários lugares do Olha Brasil, só. Portugal, acho que vai rolar, não vai rolar? Vai rolar Portugal. Estados Ó. Unidos, então a Vai gente ter tá... secreto em Estados Unidos? Secret. The Secret. The Secret? Não. Não? Ah. Não vai Não. estar dando. Mas agora que tu O falou, orçamento vai ter. não deu, o orçamento Agora não não deu. deu. Agora que tu falou, vai ter. Pronto. Vai, agora vai.
Enfim, Bom. então, maravilha, gente. Só dando alguns recados aqui antes da gente começar de fato. Nós temos aqui a nossa mãozinha do joinha, ou seja, você dá um curtir aí para que os algoritmos da internet levem este conteúdo, que, aliás, vai ser muito bom para todo canto do Brasil e do mundo. Amém? Conteúdo então, natalino, né? Um Já conteúdo antecipando. natalino. Valeu, Natalina! Já viram esse meme, não? Não. Não. Nossa, cara, a a melhor gente, coisa. a Putz, gente vocês não, tão- não cara, vê vocês memes. vão rir demais. Enfim, é o Duvido. Diogo Defante que faz. Valeu, Defante Natalina. é Conhece o ruim, Defante, né? Aham. Então, ele Defante é faz. ruim. Enfim, valeu, Natalina. E é isso. Então, aqui, ó, curtir para que esse conteúdo vá para mais longe, alcance mais pessoas, porque afinal, todo mundo fala, né? Qual é o verdadeiro significado do Natal? E aqui tá um bom programa para você assistir antes da ceia para ministrar seus familiares. Eita. Gente, Bibo, vai Rodrigão, quebrar. Desculpa, é pra dar like? Lembra né? que hoje tu vai Rodrigão, jantar lá em casa, hein? Por que tu é Ah, assim, é? Rodrigão? Ah, é hoje, é verdade. I don't believe in that. Esse é o segredo Cumprindo a revelado. promessa de 3 anos, em 2020. E, gente, você também que quer contribuir, você vai ter um cifrãozinho aí na beira do seu chat, que você pode também contribuir, ou você tem os dados da conta da Onda aqui embaixo do vídeo, que você também pode contribuir. Então, você quer ofertar neste programa, que já evoluiu bastante, né? A gente teve até um programa comemorativo que foi falando sobre os perrengues chiques do Na Mesa. Ó, Foi muito legal, onde a gente exato. estava e onde a gente está e para onde a gente quer ir. Aleluia. A gente vai chegar num... Sabe aquele restaurante que sobe num guindaste no Rio de Janeiro? Aham. O nosso sonho é apresentar um programa lá um dia. Ah, é? No- Esse é o teu sonho? Nem sabia que a gente tinha esse sonho. Brincadeira. Enfim, então se você Nada. quiser ajudar esse programa, faça isso. E uma outra coisa é que você pode comentar muito aí debaixo desse vídeo para que você possa nos ajudar também no engajamento, dicas, sugestão de pauta, sugestão de assuntos. Sobre este assunto do vídeo de hoje, tem muita coisa que você pode comentar. Inclusive, só não pode xingar, que daí a gente exclui o teu comentário. É isso. Vamos rodar a vinheta, porque hoje a gente É Campeão. o último do ano? É o último do ano. É o último do ano, então. Roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores. É isso, gente. Na Mesa natalino. Hoje é o último Na Mesa de 2022 e quem diria, em 2 anos já deste programa maravilhoso, encantando a vida. A gente começou em dezembro? Começamos... Não, vai Não, fazer 3 ainda não anos, é. cara. Vai fazer 3 3 anos aqui anos? em março Vai fazer já. 3 anos em Exatamente. março, cara. Olha aí. Vai fazer 3 anos em 3 março. anos de Na 3 Mesa. anos, Olha cara. Meu aí. Deus do céu. Aprenda com a gente. É como uma levar. faculdade. Como A levar. Aninha já vai fazer 4 anos. É, né? Enfim, né? Enfim, eu não era nem casado, nem pai. Não, brincadeira. Mas Opa. enfim, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Natal, certo? E pergunto, o que é o Natal? Certo? Porque o Natal, quando a gente fala em Natal, a gente lembra de presentes, tudo. Mas tem uma coisa muito clichê, o significado do Natal é o Jesus, o menino Jesus nascendo, tal, tudo mais. Mas a grande pergunta que fica é, por que Jesus nasceu em carne humana? Porque esse é o ponto importante. É o Por que ponto. Jesus teve que nascer em carne humana? É uma ideia da onde isso? Foi o Papai Noel que teve essa ideia? Ou o Papai Eu do acho que céu? até é curioso a gente falar, até fazendo aqui uma dica, né? A gente não vai entrar muito nesse clichê de conversa de Natal, Papai Noel e tal, não sei o quê, porque a gente já conversou sobre isso em outros episódios Exato. anteriores. Em algum Na Mesa, é. Aqui a gente O quer Na Mesa conversar do um ano pouco... passado, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso eu acho também. que foi, cara, falando sobre Santa Claus, sabe? acho que Isso, foi isso mesmo, do Papai Noel. É. Que eu E até não essa entra- questão de data e assim por diante. E até emitindo minha opinião a respeito desse assunto, até essa coisa de data, que tem crente que não comemora porque não é a data. Cara, eu acho uma bobagem tão grande. É verdade. Eu não sei como tem gente que leva a sério isso. Exato. Porque, no final das contas, o ponto não é a data, o ponto não é a árvore, não é a luz. O ponto é que a gente, como cristão, devemos nos apropriar de alguma data, que seja então dia 25 de dezembro, para lembrarmos que Deus se fez carne através da pessoa de Cristo. E até interessante, Rev, que a gente comentou muito sobre isso naquela série que a gente fez sobre celebração da disciplina, sobre as disciplinas espirituais. Celebração. Onde a gente falou sobre a celebração. É verdade. Que o povo de Deus é um povo que deve celebrar aniversário, aniversário de casamento, nascimento dos filhos, né, essas festas de ações de graça. Eu acho muito lindo essa coisa do Thanksgiving, né, que rola nos Estados Unidos. Cara, muito massa Eu isso. acho que essa teorização, por vezes, enfim, da fé, ela acaba tirando o sentimento da fé. Boa. E eu A vejo que emoção, né? alguns irmãos, de maneira muito zelosa, e eu não tiro os méritos e nem mesmo as intenções, mas querendo teorizar demais, tal, enfim, eles perdem o sentimento
do sentimento da Exato. teologia, do significado e tudo mais. E Né? se a gente ficar entrando nessa de a origem das coisas, né? Porque a origem Ah, é essa e tal. aí- Meu amigo, aí você não casa de branco, aí você não fala um monte de O coisa. pastor não prega no púlpito. Exatamente. Então, Não existe palco. exatamente. Ah, Então, foi sabe, galera, não fique se preocupando. O importante é o Aí a gente simbolismo destrói tudo, atual. né? Não, é o simbolismo atual, sabe? Então, assim, se hoje é assim, a gente ressignifica. E outra, porque é isso. Cara, tá batizado, tá santificado, entendeu? Então, assim, não é dia 25 de dezembro, é claro que não. Sim. Porque foi associado. A gente já explicou isso em outros episódios, mas, gente, relaxa e comemora o Natal, deixa de ser assim. A gente entende algumas sensibilidades, mas tem coisa que é pura frescura e que no fundo Não, cara, não e faz tem sentido. muita gente que é oprimido. Eu fico Sim. admirado com isso, porque Sim. pra mim é uma realidade muito distante. Sim. Mas tem gente que Ah, fala, sim. por exemplo, se a gente colocar uma árvore de Natal em casa, maldição, né? a gente é disciplinado na igreja. Olha Ah, só. sim. Caraca. Você pode Não, ver isso aqui, teve uma opressão, menina que cara. mandou pra mim que ela não podia, não é botou em casa, ela bateu uma foto num cenário da cidade, assim, junto Meu com a Deus, família meu dela, Deus, meu e Deus. assim, foi completamente, né, complicado. Eu até abri aqui pra ver qual que era, E pior que a origem do Natal, da árvore de Natal é até bonitinha, né? Não tem Sim. nada de feio. É. Depende das Tem que ter as tradições, versões, né? né? É, ma- depende das a- versões. tem uma, a gente fez um pod nosso, o Tem um que é episódio cabeça de criança, né? Pod Nosso, episódio 20, a gente fez sobre datas comemorativas. Foi agora, acho que é semana passada. Foi muito legal também. verdade. A gente falou como que a gente faz É. datas comemorativas. Aniversário, Halloween, Natal, Boa, inclusive E entrou até foi na legal. onda, na onda a gente celebra muito, né? A Na mesa, própria hashtag. decoração. Qual é o número do hashtag? 20. Hashtag 20. 20? Não, Não, pode nosso, o pode meu, nosso. pode Ah, o Presta pod atenção. nosso, 20. Ela tá fazendo merchan pro canal dela. Ah, E ninguém entendi. deu É só bola, secreto, cara. é pode no... Eu tava te ouvindo. Tava Não, te eu queria até que tu interrompendo. reforçasse ali. É o pod O nosso meu 20. pod... É no ok. canal Larissa Estrada. Arroba Larissa Estrada, que está todas as semanas É fazendo muito o bom, cuidado cara. da Analisa. É muito bom. Fazendo Isso aí eu sei cuidado que já da deu Analisa, briga, então é. tu fica bem na tua. Aleluia. Mas vamos lá. Pode nós, muito bom. Então, mas só ressaltando que nós mesmo como igreja celebramos e fazemos questão de celebrar por compreender a importância de as pessoas lembrarem uma vez ao ano, assim como a gente lembra uma vez ao ano que a gente nasceu, lembrar uma vez ao ano a encarnação de Cristo, o que significa para a nossa fé. E é óbvio que os elementos natalinos, como o Bibo bem disse anteriormente, eles podem ser ressignificados e podem e devem até inclusive ser ressignificados, até mesmo a figura do Papai Noel, assim por diante, por conta de que existe inclusive muita beleza em algumas figuras natalinas que acabam porque não tem a ver com Jesus, a gente joga fora. E que tem muita lição para ensinar. Por Mas, exemplo, enfim, até o próprio Papai Noel, a gente tá refrescando episódios passados, tá, gente? Tudo isso aí já Tá tem. requentando, Estamos pauta requentada. requentando aqui episódios passados e tal, inclusive pode nosso também, da Lari. Mas olha só, o próprio Papai Noel, ao invés de demonizar o Papai Noel, você pode aproveitar a figura do Papai Sim. Noel e falar de um grande homem de Santa Deus. Claus. Do São Nicolau. São Nicolau. Né? Um homem de Deus que bateu em herege Ario, deu um tapa aí na cara de Ario. tapa Enfim, nele. você pode aprender, ao invés de demonizar. Uhum. Então, assim, gente, aprenda, comemore, ressignifique, entendeu? Não entra muito nessa vibe purista, moralista, que você não vai levar a lugar Nossa, nenhum. é loucura. Não, e Aliás, assim, a e nossa- É assim, chato, eu cara. E é recebo- chato a vida das crianças nesse contexto. Total, cara, total. Tira a total. fantasia, né? E fantasia Não, faz parte, né? E fora que a, vida, a né? criança ela tem um convívio onde as pessoas estão vivendo. Por exemplo, coisas que a criança cresce achando que é um ET ser crente, porque no fim das Exato, contas, assim, todo mundo vive tantas, mas é tanta que eu sou completamente diferente de todo mundo, né? É complicado. Sei lá. Enfim, mas vamos lá pra discussão Por que teológica. Deus se fez homem? Vamos porque a porque grande questão é a realmente seguinte, interessa. a questão é a seguinte, por que Deus, sendo todo poderoso, grandão, maravilhoso, né, ele não vai lá no céu e ele abre os céus e desce, como diz a música, brincadeira. Ele abre os céus e ele fala assim, galera, é o seguinte, eu sou Deus, é só pedir perdão pra mim que tá tudo perdoado, né? Ele poderia, por que teve que ter essa necessidade da encarnação? Olha aí. Por que Deus teve que se fazer homem? Por que a segunda pessoa da Trindade se fez um de nós e passou tudo que passou, que nós falamos e tudo aquilo que aconteceu na Páscoa, né? E acho que uma coisa que até... Acho que... Agora eu confundi, man. Se a gente tá falando do Natal, tu vem meter Páscoa. Não, tu vai confundir a audiência. Não, pera, é que Vai nós confundir temos a audiência o Natal mesmo. é o nascimento, na Páscoa tem todo o sofrimento, morte Isso, e ressurreição, é nesse sentido. Deixa eu tocar num tópico que antecede esse ainda, que é a ideia da encarnação. Até inclusive aqui nesse livro, que eu acho bem legal, Teologia Bíblica,
ele comenta a respeito disso, eu acho muito legal. Que, para nós, a ideia da encarnação é algo, por vezes, até meio uma curva errada na história, assim, uma exceção. Mas, para os judeus, eles já estavam familiarizados com a ideia da encarnação, por causa das diversas teofanias, que eram aparições divinas em forma humana no Antigo Testamento, e por conta de que havia uma expectativa messiânica, havia uma expectativa de uma vinda de Deus para a Terra. Então, De um filho do homem, né? Também. Um filho do de um homem, ser divino. profetizado por Daniel e tudo mais. Então, havia, de certa forma, um ambiente onde era concebível a ideia de um Deus que se faz carne. Eu digo isso por conta de que a gente precisa entender essa cultura para compreendermos que a maneira como Deus escolheu se manifestar e teve que se manifestar dessa forma, e aí a gente vai entrar no mérito do porquê da encarnação, não era algo inconcebível, mas era algo possível. Era algo, de certa forma, até por alguns, alvo de expectativas e alvo de desejo e anseio. E aí, entrando no mérito da encarnação em si, a gente precisa primeiro deixar o evidente claro, né? No sentido do quê? De que Jesus não nasceu em Belém da Judéia. Amém, irmãos? Nem Belém do Pará também, Nem só pra Belém não ter do dúvida, Pará. né, galera? Os paraenses orgulhosos, né? Eu sempre achei... Lembra aquele jogador que deu uma entrevista uma vez? É um motivo de grande alegria jogar na terra onde Jesus nasceu. Meu Deus. Sério? Sério. Sensacional. Falou? Acredito. vergonha. Acredito. É o tipo de coisa que eu faria, com certeza. Então, Jesus não nasceu em Belém da Judéia no sentido de que ele não passou a existir em Belém da Judéia. Jesus é autoexistente, é eterno desde a eternidade passada, e ele se torna carne em Belém da Judéia, conforme havia sido profetizado. Aqui eu acho legal a gente pontuar, porque essa ideia da concepção, né, é o milagre, né? Porque, por exemplo, assim, alguns vão dizer que, na verdade, Deus criou o corpo de Jesus no ventre de Maria, alguns teólogos e tal, mas isso é complicado, porque daí você tira esse vínculo com a humanidade, né? Inclusive essa ideia, essa semente da mulher e essa ligação com o próprio Adão. Então, não, Deus não criou Jesus no ventre de Maria, né, ex nihilo. Não, de fato, não há José na história, não há um pai biológico em Jesus. Você, de fato, tem uma concepção virginal miraculosa. Né? Deus, ele, em algum momento da vida de Maria, Deus, então, faz quase que uma inseminação artificial, uma inseminação espiritual em Maria. Né? Isso é legal a gente pensar, por quê? Porque Jesus, ele é 100% humano. E para ser 100% humano, obviamente que a gente teria que ter a figura paterna nessa história, né? Porque é um homem e uma mulher que geram um outro ser humano. Mas no caso não tem a figura do pai, né? Não tem a figura do pai, mas Jesus ele é um ser humano porque tem 100% Maria ali. Né? Então assim, Maria como mãe de Deus, por assim dizer, né? Como a parideira de Deus, ela tem essa ideia de que Deus cria não, né? Deus faz uma inseminação espiritual. Tem um termo aqui que é meio complicado que eu não quero usar, mas ele faz uma inseminação. Então você tem o quê? 100% divino, 100% humano ali. Né? Então, até uma coisa que é legal, pegando carona nessa fala do Bibo, a gente entender que quando Jesus se torna homem, ele não se torna menos Deus. Ou seja, uma natureza adicionada e não subtraída. Ele não diminui a sua divindade para caber Deus dentro da sua divindade, para caber o homem dentro da sua divindade. Ele adiciona a sua divindade à natureza humana para se identificar com os homens, que daí vem então a necessidade da identificação do Salvador com os homens, para que pudéssemos ser salvos por meio da expiação dos pecados. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido, né? Os pais da igreja vão dizer. Então ele assume ele assume nosso lugar, a nossa natureza. Isso aqui é legal, né? Porque ele se fez carne, né? Ele se fez sarx. Aqui tem até uma questão no grego que é interessante, que ele não se fez soma, que é corpo. Não é o culto da andadura, é o corpo, né? Ele não se fez soma, ele se fez sarx.
Ou seja, a nossa natureza, ele assume, né, essa natureza, ainda bem que ele não é corrompido, até porque ele tem uma origem divina também, então ele é um ser humano sem corrupção, mas ele se torna ele assume essa corrupção para nos levar à salvação. Então, é aquela ideia seguinte, né, o Irineu vai explicar da seguinte maneira: quem deve para Deus? O homem. Quem tem que pagar? O homem. O homem pode pagar a Deus? Não. Então, Deus tem que se tornar homem para pagar a si mesmo. Então, meio que essa analogia, essa ideia de que Deus assume, né, a segunda pessoa da Trindade assume a forma humana para que a forma humana possa se tornar filha de Deus, né? Então, assim, até na igreja primitiva se falava de se tornar-se Deus, né? A teoses e tal, tornar-se divino, por assim dizer, porque nós vamos aí assumindo a natureza divina. Mas eu acho que isso é a ideia do Natal. É Romanos capítulo 5, né? Se pelo primeiro Adão teve a queda, teve o pecado, com o segundo Adão nós temos o quê? A redenção. Nós temos, então, isso é o Natal, né? É Deus assumindo a nossa condição. E aquilo que a gente fala na cruz, ele morreu em meu lugar, na verdade já começa com o nascimento, né? O que é salvífico em Jesus? É só a cruz? Não, a manjedoura também. É a obra redentora, né? Exato. É a obra redentora como um todo. E é legal a gente também, inclusive, salientar que a identificação de Cristo com o homem, como o Bibo bem falou, não significa que Cristo se tornou pecador. Significa que Cristo se tornou carne, ou seja, assumiu as fragilidades, assumiu as limitações, assumiu as intempéries e dificuldades de um homem comum. Ou seja, até a figura de Paulo em Romanos, ela é muito feliz em conta disso, né? Porque Paulo menciona Cristo como sendo o segundo Adão, dando a compreender que é um nascimento meio que original, no sentido de que Jesus ele vem como o primeiro Adão veio, que veio sem nenhum pecado, sem nenhuma corrupção, mas ainda assim não era Deus como homem ali, né? Era apenas homem. Agora Cristo assume a natureza humana, sendo Deus, mas não assume o pecado, ou seja, Cristo não é pecador porque ele se tornou carne. E, inclusive, combatendo de frente com a ideia grega equivocada de que a matéria em si é errada ou é pecaminosa, assim por diante. Cristo encarnado demonstra que a matéria não é o problema, mas o problema é a natureza pecaminosa que o homem acabou herdando. Só que isso aí tudo é bem... falando do povo, nós, meros mortais. Isso lá, traz o povo pra conversa. É muito difícil, né? De você compreender e trazer para um mais um é dois, né? Não tem como. Isso, na verdade, isso é discernido espiritualmente. Não tem como você, assim, humanamente falar, aqui Jesus estava sendo Deus, em partes, aqui Deus... Porque ele faz milagres apontando para quem ele era. Porém, Jesus ora mostrando que dependia do Pai. Então, dá uma certa... tilt. Sim, a união hipostática, né? Essa união das duas naturezas de Jesus Cristo, ela é difícil, com certeza. Porque assim, se você lê os evangelhos, alguém vai ler os evangelhos. Essa pessoa vai ler os evangelhos, ela vai ter noção de que Jesus Cristo era realmente poderoso em obras. Ela vai ver, ela não... assim, ela talvez vai pescar, tem hora que ele fala que ele e o Pai são um. Tipo, ainda mais hoje em dia que as pessoas fazem uma leitura meio coaching, né? Meio coaching. Que leem, tipo assim, olhando para Jesus homem e querem aprender lições de Jesus homem como elas devem fazer. Ser psicólogo como Jesus, administrador como Jesus, filósofo como Jesus e tal. Então, assim, você, uma pessoa que vai ler os evangelhos sem conhecimento teológico e tal, talvez ela não chegue à conclusão por si só de que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ela vai chegar à conclusão, se ela prestar atenção, e assim, tipo, ele era poderoso, ele e o Pai são um, né? Porque ele fala, se ele prestar atenção em João capítulo 1, ali meio que já dá a letra em João capítulo 1. Só que assim, isso já é uma pessoa que presta muita atenção no que está lendo e até já é uma pessoa diferenciada, porque a maioria das pessoas não sabe nem ler, né? O analfabetismo funcional é muito alto, infelizmente. Então é por isso que a gente precisa da igreja, precisa dos mestres, precisa das pessoas pregando a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus, pra gente entender, porque... É por isso que eu sempre digo que a galera não sabe nem explicar o Natal em última análise. Porque pra você explicar o Natal é você explicar a encarnação. Né? É você e falar da realidade da encarnação, da kenosis de Filipenses capítulo 2,
Entende? Sim. É você entender a complexidade de que... Mas como assim? Ele se encarna, mas ele deixa de ser Deus? Não. Mas ele abre mão temporariamente dos atributos divinos? Em certa forma, sim. Porque ele passa a ser o quê? Preso geograficamente, né? Jesus não fica se teletransportando, como poderia fazer se quisesse. Exato. Mas ele porque eu acho que tudo a confusão, ou melhor, não caber dentro da nossa mente humana, já começa no fato dele ser 100% Deus, 100% homem. Tá, como que a pessoa... Como que consegue ser 100% duas coisas? Né? Sim. Então, Essa já geração, começa dali. Esse nascimento virginal, essa não, geração... o nascimento não é Não, importante. mas essa geração, por meio é. do espírito, já é muito complicado. De se admitir de maneira racional, meramente com a mente humana, tendência a ser mais cética em relação Por exemplo, a isso. assim... Por isso, tanto que de maneira mais detida, os teólogos... eu não gosto de chamar disso, né? Mas vamos colocar... Os herdeiros, por assim dizer, se você for trabalhar com a ideia... Tá se enrolando? Não. É que eu não quero usar esse termo para não... Usa o termo, irmão! Não, os herdeiros do liberalismo vão trabalhar com... principalmente né, que daí o Kostenberger fez uma resposta muito boa, né? Mas eles vão atacar a manjedoura, a cruz e a coroa. Vão atacar temas que precisam ter fé. Precisa crer. Que não se explica tão racionalmente. A galera não tá entendendo. Exemplo. Não, mano. Eles estão desmistificando. Aquilo que é milagre não é real. Não é real. E é um milagre. É milagroso. Então, essa coisa da natureza de Cristo... E até eu vou discordar um pouco do Bibo aqui, no sentido de se o cara apenas lê, ele não vai conseguir perceber, né? Mas eu acho que na própria leitura... Não, só os evangelhos, eu tô dizendo, não, né? os evangelhos, na própria leitura do texto, tu consegue perceber uma dependência do pai. O que não dá é para sistematizar de maneira assim, clara. Por exemplo, o cara vai conseguir ver que tem um poder e, de repente, uma impotência. Ele consegue perceber isso. Ele consegue ver que ele realiza sinais miraculosos e, de repente, ele dizendo que ele não sabe o dia nem a hora. Então, entende? mas daí isso se encaixa perfeitamente como qualquer profeta do Antigo Não, Testamento mas e tal. literalmente o cara consegue enxergar essa realidade das Mano, duas sabe por naturezas. que não... Pode ser, mas é só... Pegando aquilo que a Lara acabou de falar. É só você olhar as discussões dos primeiros 4 concílios. Ou seja, a igreja passou 500 anos, praticamente, discutindo a natureza, para compreender a natureza de Cristo. Então, não é um assunto tão simples assim. Não, mas entendeu? Literalmente, quando você lê o texto, tu consegue pensar essas questões no texto. Sob a influência nós de hoje, uma né, teologia... mano, depois de 2000 anos de história de teologia, discutindo e todo mundo falando aquela coisa toda. Ainda assim, as pessoas... Ainda hoje Agora, de fato, com a doutrina bíblica já um pouco amadurecida... Não estou dizendo nem um super teólogo, enfim, mas uma doutrina já amadurecida, você consegue, olhando para o texto, encontrar os elementos que fundamentam a doutrina, porque de fato se tornam muito evidentes. Também. Acho que tem que ser direcionado. Concordo. Porque você lê Jesus ali, vai ser o mundo sem a pregação, sem liderança eclesiástica, teológica, seria uma bagunça a teologia. E começa pelo fato de que as cartas eram endereçadas não para que as pessoas lessem em casa, mas para que as pessoas lessem na comunidade, porque o cuidado era justamente que precisava haver alguém com maturidade para poder interpretar ao povo aquilo que estava sendo dito. Com isso, obviamente, não estou defendendo a ideia de que não devemos ler a Bíblia em casa, mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa considerar que a nossa teologia precisa estar respaldada pelos nossos irmãos, porque facilmente a gente cai em deslizes teológicos. Até porque uma coisa são os evangelistas, voltando para os evangelhos, uma coisa são os evangelistas falando sobre Jesus, que é o prólogo de João. Já é uma teologia, e fora que João escreve, né, provavelmente lá, sei lá, 90 depois de Cristo. O prólogo é o início ali, a abertura do evangelho de João. Gente... Né? Então, assim... Oi, tá tudo bem? Prólogos. O prólogos, Então, o que acontece? Agora, se você pega as palavras de Jesus, cara, são palavras que elas cabem na boca de profetas. Elas cabem... eu e o Pai somos um. Quer dizer que ele está afirmando igualdade com o Pai? Pode ser comunhão, pode ter interpretações diversas, entendeu? Não à toa, os próprios discípulos que caminharam com Jesus... morreu. Demoraram para entender. Morreu. Tanto que quando ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, tipo, cara, olha aí, ó. Mano, agora tô sacando aqui, bora lá para Jerusalém que ele vai explicar mais. Porque é uma revelação, né? E por última análise, é uma questão de fé. Revelação. Isso, eu ia falar. Porque assim, ó,
Qual que é o que eu queria dizer assim, ó, imagina um leitor atento, ateu. Um leitor ateu, atento, ele consegue perceber essas coisas. Ah, os cristãos defendem isso aqui, faz sentido. Agora, crer nisso é diferente. Crer é um desescamar dos olhos, né? Porque o texto bíblico, ele é racional. Ele não é uma loucura, não é uma mitologia, uma história. É, de fato, algo racional. Se você ler, você vai compreender a história, vai compreender de onde veio, para onde vai, enfim. Agora, a doutrina bíblica por trás do texto bíblico é uma questão de fé e de revelação. Se o Espírito Santo não descortinar o nosso coração para compreender as implicações espirituais eternas acerca daquilo que está sendo apresentado na narração bíblica, a gente só tem uma história, um amontoado de fatos na nossa mente que nada podem fazer por nós. E aí é um ponto que eu digo aqui, cara, porque se tem um povo que entende o verdadeiro significado do Natal e por isso deve celebrar, é o povo crente, cara. Tipo assim, se tem um Mas povo daí que deve que tá. realmente Será celebrar... que não celebra porque não entende? Também tem isso, às vezes Porque eu acho que talvez se entendêssemos profundamente, coletivamente falando, por exemplo, eu não acho que seja pecado, nada a ver com isso, né? Mas eu acho que algumas datas cristãs, o povo de Deus deveria fazer questão de passar junto com a igreja. Não porque Jesus nasceu no dia 25, mas porque se comemora com a família. É uma data cristã, tipo, sei lá, aniversário do meu filho, eu vou passar com meu filho, entendeu? E não como uma questão legalista, moralista, de regrinha, tá em pecado, não é isso. Mas é uma questão de nós exaltarmos a doutrina implícita nessa celebração. E isso, obviamente, é uma celebração da Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo que celebra o Messias que se torna carne. E deve ser celebrado de tal maneira que o mundo consiga perceber as implicações profundas daquilo que nós cremos a partir da encarnação de Cristo. Muito bom, muito bom. Se tratando dessa temática ainda, a encarnação de Cristo, tem um ponto aqui que o Bibo comentou, mas por que Deus teve que fazer isso? Será que tem uma resposta para isso? Tem, por exemplo. Já demos, inclusive, nesse podcast. Não, já demos, mas assim, acho que é legal acabou, destacar ele ela. não podia ter feito, então, de maneira diferente, né? Que tu falou até sobre o Poder ele pode, né? Ele é Deus, mas ele segue uma lógica, né? Nem só uma lógica, né? Ele segue uma justiça, né? Sim. Por conta de que ele estabeleceu um juízo sobre o pecado, e esse juízo sobre o pecado precisa ser atendido, porque Deus é justo. Então, quando o pai diz lá para Adão que se ele comer do fruto certamente ele morrerá, ali existe um decreto, e esse decreto precisa ser atendido. Então, Deus ele não passou pano no pecado de Adão e Eva, ele teve que levar as últimas instâncias para poder resolver o problema do pecado humano. E o problema do pecado humano só é resolvido com morte. E aí é tão glorioso, né, isso, porque Deus, e é óbvio, a gente fala isso à luz de toda a revelação até aqui, né? Porque Deus ele vai construindo o entendimento de que deveria vir o cordeiro para ser sacrificado. E ele usa, inclusive, da cultura pagã, circunvizinha, que já tinha uma ideia bem distorcida, como ainda hoje outras religiões têm, de expiação e assim por diante, para funilar todo esse entendimento, todo esse ensino, de tal maneira que quando Cristo viesse, houvesse um arcabouço de profecia, um arcabouço da lei, um arcabouço histórico, que fizéssemos compreender, como o Bíblia disse, como os discípulos no caminho de Emaús, de que essa construção toda, na verdade, apontava justamente para esse momento onde Deus se tornaria carne, e aí Jesus, de maneira muito clara, ele acho que a palavra não é nem se esforça, né? Mas porque parece que daí é uma manipulação, né? Mas de maneira muito clara, Jesus ele cumpre todo o protocolo profético, ele cumpre as profecias bíblicas messiânicas. Ele, até ontem mesmo eu estava pregando a respeito disso, né? Que ele abriu o ouvido do surdo, abriu a boca do mudo, que é uma profecia de Isaías messiânica. E é detalhadamente feito essa obra para que, de alguma forma, todo o checklist profético fosse atendido, né? Tipo, o Messias faria isso, ok.
Nasceria na cidade de Davi, ok. Seria perseguido, ok. Seria traspassado, ok. Vai dando checklist ali e tal, enfim, para que nós saibamos que ele é o Messias, e sabendo então que ele é o Messias, saibamos que ele tem condição de aí definitivamente, como diz o escritor aos Hebreus, de expiar o nosso pecado, porque é o próprio Deus que está morrendo por nós. Sensacional. Então, é assumir o nosso lugar, entende? E assim, e como até a ideia judaica, ela é muito experiencial, no sentido e empírica, né? Então, o Emanuel, Deus conosco, era literalmente Deus conosco, Deus no meio de nós. Maravilhoso. Então, isso não é um conceito. O Emanuel, Deus conosco. Não é uma ideia, é literalmente Deus em nosso meio, Deus conosco. Então, e eu acho que essa é a fronteira, inclusive, né? A fronteira da fé com a ideia da desmistificação. Por causa que nós, aqueles que têm fé, olham para o texto bíblico como coisas reais, verdadeiras, e não apenas simbologias, assim por diante, né? Não, assim, até não é um problema a gente ver a simbologia, né? Eu gosto muito dessa ideia, tanto do Lewis quanto do Tolkien, de que Jesus ele é o mito que se fez história. Porque, de fato, você tem histórias muito parecidas de lendas e mitos anteriores a Jesus que falavam de nascer de virgem, de morrer, de ressuscitar, de voltar. Você tem histórias muito parecidas que lembram Jesus. E, de fato, eu penso que essas histórias já preparavam também o imaginário do povo para aquilo que, de fato, seria Jesus. Eu penso dessa forma, cara. Entendeu? Quando as pessoas falam, mas o Deus Sol, não sei o quê, Exatamente, o não sei o quê, romano. Cara, pra mim, na minha mente, obviamente, carregada de fé, é Deus ao longo da história da humanidade sinalizando tudo para que, de alguma forma, quando Cristo viesse, fizesse sentido. Sim. Né? Que é o lance que a gente falou ali, por exemplo, da encarnação pro judeu. Pro judeu fazia sentido, era possível isso, não era algo fora do seu imaginário. O que não fazia sentido para o judeu é a cruz, né? A cruz é o escândalo para o judeu, né? É a loucura para o grego, como Paulo vai falar, né? Mas a encarnação é uma coisa realmente muito... E é difícil nós entendermos, como foi difícil para os cristãos do primeiro século, mas ela é o significado do Natal. É só por causa da fé. É pela fé, é através da fé, né? Mas aí que tá, mas assim, Lari, vamos lá. Os primeiros cristãos tinham fé. Então a fé ela também não está destituída de entendimento. Não, né? eu quero claro dizer assim. que a fé ela é o ponto de partida, né? Ou seja, eu creio e agora eu quero entender o que eu creio. Né? É uma fé em busca de entendimento. Não, aí eu tenho. Porque assim, ó, por exemplo, se eu consigo entender isso, mas sem a fé, aquilo não faz sentido. Entende? Eu posso até ter o conhecimento, mas sem a fé não faz sentido. Porque eu tô falando assim porque tá complicado microfone, aqui. Né? Pega, faz igual o Lipão que segura o microfone com a mão. Enfim. Todo mundo assim, galera. Mas ele capta. A fé. Levanta ele bem assim, Lara. Só levanta Não ele levanta, assim, gente. Não, levanta aqui, ó. Mexe aqui, ó. Ele não mexe, ele não. Desse aqui, isso. É que ele só faz assim ou assim. Isso, deixa assim, ó. Sei lá. É técnica? Não, tá ruim. Isso. Eu vou fazer assim. Agora vai dar. Eu não sei se tem uma ordem certa, enfim, não é essa discussão, né? Mas eu quero dizer assim, pode ser que Deus se revele, que Deus se revele através da fé, então vou buscar agora, então, conhecer o que me foi revelado, ou eu posso ter tido contato com esse conhecimento e agora eu preciso de fé para crer naquilo que eu conheci. Né? Exatamente, sim, uma revelação. Não, faz sentido. Aquilo que eu conheço se torna vivo. Né? Se torna Exatamente. Vivo. Porque assim, a fé é uma experiência com Cristo. E são processos diferentes, né? Por exemplo, tem um ateu muito conhecido que se tornou cristão. Vou citar outro. O Lee Strobel, que se tornou cristão a partir da análise da fé e de modo racional. Ele começou a estudar a história bíblica, cristianismo, enfim. Chegou à conclusão que, de fato, Jesus não é uma ideia vaga, enfim. E, a partir disso, creu. Ou seja, Deus usou o processo racional para levá-lo à fé. Mas em outros momentos, por exemplo, a mulher cirofenícia, que chega até Jesus crendo que ele era o Messias de alguma forma. Ela, com certeza, por ser cirofenícia, ela não tinha um conhecimento aprofundado a bagagem Messias, teológica. a bagagem teológica, enfim. Mas, de alguma forma, o coração dela se encheu de uma fé de que Jesus é o Salvador do mundo. Porque, no fundo, se a gente for parar para pensar, esse é o ponto crucial da fé. É que Cristo pode salvar. Esse é o ponto crucial da fé. E aí é óbvio, né? É importante para a nossa fé
até para preservar ela, para amadurecer ela, conhecermos o como Cristo nos salvou, mas o suficiente é crer que Cristo pode salvar e que quer nos salvar. E a mulher cirofenícia creu nisso, e crendo nisso, enfim, teve um milagre atendido, e não só o milagre atendido, mas cremos também que recebeu a salvação por meio da fé que ela demonstrou. Então, nessa equação é interessante, porque Deus, de fato, ele trabalha de formas diferentes com cada um, né? Por vezes vem o conhecimento antes e depois a fé, e por outros lados vem primeiro a fé, depois o conhecimento, né? Exatamente. Eu digo até porque, assim, quando criança, a gente sempre ouviu, por exemplo, que Deus encarnou e tudo mais. Agora, eu sempre soube disso, mas... Nunca fez sentido, Nunca fez sentido. Pra mim fez sentido quando a minha fé parece que estava amadurecida pra isso. Eu não sei explicar. Que é o quê? Não tem como... Qual é a minha fé amadurecida? Não tem como colocar numa caixinha. Essa é a fé amadurecida. Não tem como fazer sentido humano. Mas o E agora nosso precisa Deus de é um fé. Deus encarnado, mano. Encarnado. Deus encarnado, Deus Joe. Encarnado, brother. pai. Encarnado. Encarnado é o vermelho lá no Portugal, não é? Encarnado? Encarnado. É vermelho em Portugal, alguma coisa assim. Tô Sei lá sabendo o que você não. tá falando. Eloy. Como assim? A Tanto cor que vermelha Porto é significa- chamado de Glossário. os encarnados, Aeronou. Caraca, olha a garrafa do Lipão personalizada, hein? Personalizado. Ganhei de Cash. Aqui, uma ó. querida ovelha lá de Pega, Chicago. querida. Olha aí, ó. Caraca, irmão. Isso ali, sabe o Nitro Da do Yeti, Velozes e né? Furiosos? É isso aí. Esse é o nosso, é o nosso. Ele toma, é o nosso pra treinar. Exatamente. Gente, e esse é o significado do Natal. Jingle Bell. hein? Sabe o que é Jingle Bell. lindo, gente? Assim, ó, eu tava ouvindo até um podcast do meu professor de sistemática, o Euler, e ele falando assim da ideia da... ele usa palavras fortes, assim, eu achei até corajoso da parte dele, mas a ideia de que Deus, ele tem... Como se Deus... É melhor não falar, porque eu acho que o povo não está preparado para isso. Foi uma aula de sistemática. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Não, essa ideia assim, né? Tipo, do Jesus bastardo, sabe? Essa ideia de que ele não, José assume um filho que não é dele, assim, sabe? Essa ideia do bastardo, né? Do Deus bastardo que se fez bastardo para os impróprios desse mundo, assim. E aí ele começa a falar assim, para pensar no nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus foi em meio a urina e fezes. Não é um nascimento bonito como o nosso hoje, né? Tudo asséptico, limpo e tal, né? Cara, tem muitos aspectos do nascimento de Jesus com a ida para Israel que assim, ampliou minha mente de uma forma gigantesca. Por exemplo, citando um, Jesus nasceu em Belém da Judéia, ok. Primeiro significado óbvio é que nasceu na cidade de Davi, como havia sido prometido, e da descendência de Davi por meio de José. Mas Jesus nasceu na cidade onde, no contexto bíblico neotestamentário, ali do período de Jesus, era a cidade que fornecia os cordeiros para o sacrifício no templo. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus nasce na cidade onde os cordeiros são entregues para sacrifício no templo, para expiação do pecado. E aí você olha, por exemplo, para a narrativa do Evangelho, para a narração do Evangelho. Um narra Jesus nascendo de forma humilde, vindo ser visitado pelos pastores, demonstrando a humildade de Jesus. No outro Evangelho, a gente vê a narração de Jesus sendo uma ameaça para Herodes, e sendo visitado por reis magos, que eram, por magos, enfim, do Oriente, que Astrólogos. Astrólogos, é bom deixar claro, né? A galera vai achar que falou magia. O Harry Potter lá visitando Jesus, tá ligado? Mas que eram eruditos, intelectuais, nobres do Oriente, né? Então, se por um lado Jesus veio para os humildes, isso fica demonstrado pela visita dos pastores, que eram pessoas humildes e simples, por outro lado ele é visitado pelos magos, que eram nobres intelectuais. Então, o Jesus ele veio para os intelectuais e para os humildes. Então, os aspectos da narração bíblica, da encarnação de Cristo, do nascimento de Cristo, da concepção de Cristo, enfim, tudo isso aponta de uma forma muito gloriosa para a obra de Jesus, que de fato é a obra de salvar o mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E por meio dele, da sua encarnação e da sua morte e ressurreição, somos salvos. Inclusive, quero até destacar um outro aspecto da encarnação de Jesus que eu acho que é bem legal para a gente já caminhar para o fim, né? Que é o seguinte: ao assumir nossa natureza humana, o Filho tornou-se o primeiro homem da nova criação.
segundo aspecto que é importante a gente destacar, a gente destacou até aqui a expiação, a identificação, enfim, mas um outro aspecto bem importante para ser destacado da necessidade de Cristo ser encarnado é que ele inaugura uma nova raça. Ele é o cabeça de uma nova raça, como diria o apóstolo Paulo. Ele é o segundo Adão. Se por meio do primeiro Adão o mundo herdou a natureza pecaminosa, agora por meio do segundo Adão nós somos vivificados, nós recebemos uma nova natureza. Portanto, Cristo ele inaugura um novo tipo de homem, um homem espiritual. E isso é maravilhoso porque só se torna também possível por meio da encarnação. Perfeito, perfeito. Sensacional. Maravilha, maravilha. É isso, Manda gente. panetone pra nós. Manda panetone pra nós. Ai. Hoje, finalizamos então na mesa de 2022 e eu quero aqui agradecer a presença de Rodrigo Bibon, de Aquino Tamo durante junto, esse ano. Junto e misturado. Foi top, hein? Bom demais, Foi foi top. top. Foi bom, né? Ano que vem, na mesa quinzenal, hein? Se preparem para a mudança. Ao vivo já lança uma bomba aqui. Não é melhor quinzenal? O que você acha, Lari? Não participei dessa reunião. Não, acabei de fazer a pauta ao vivo aqui. ok. Deixa a galera comentar aí, né? E aí, na mesa quinzenal, galera? Não que ele seja democrático, né? Não que a gente seja A democrático. gente é um pouco Autoritário aqui nesse ditatorial, programa. mas tudo ditatorial. bem, mas a gente ouve a nossa... Mas a gente vai... Madura a ideia aí. Mas 2023 vem aí com uma temporada nova. Nova de Na Mesa. E a com gente, inclusive, novas coloca aí coisas. nos comentários opiniões, ideias, que vocês acharam legal, que não acharam, porque Quem a que gente vocês vai... querem que saia? Vote. Que entre. Que entre, mano. Quem vocês querem colocar no paredão do Na Mesa? Ó, tá Votação, eu e quem o sabe? Bibo no paredão. Eu Tá e a Lari. Bibo Não, no eu e a paredão. Lari. Não, eu e É o os dois Bibo. que querem sair, eu e a Lari. Não. Aí podia entrar, assim, uma galera nova, né? A na galera próxima edição. nova, acho bacana, acho bacana. Uma Ó. galera nova com o Lipão. Acho que fechou. Assim. O Lipão tem que Legal, ficar. legal, O legal. Lipão tem que ficar. o Lipão tem que Misericórdia. ficar. Brincadeira, cara. Misericórdia. Eu amo fazer na mesa. É bom maravilhoso. demais. Não, muito é bom. legal, A gente é ri, legal. a gente Tempo briga, aqui é legal de demais. confraternizar, de trocar Confraternization. ideia. É muito bom, é muito bom. Mas, enfim, 2023 vem com uma temporada nova. Vai ser benção. E, obviamente, a gente vai... Primeiro tema do Na Mesa Debater. tem que ser avivamento, hein? A gente não fez Oh! ainda. E tem a ver com o revival aí, que Bom, tá bom na demais. estrada. É verdade. Olha só, verdade. Cara, hein? insiste na piada. Revival na Não, estrada. já Reforma, vai a gente não conectar vai com falar? o tema da Reforma? conferência lá. A Reforma em presença. outubro. Vai conectar com a presença A presença. de Deus que nos presence. acompanha. Ó. A presença. Larissa, foi bom esse ano, hein? Conferência Foi. Pentecostal da Onda É, a conferência pentecostal, inclusive, quem vem é o pastor Marco Feliciano e Gilberto Rodrigues pra pregar. Sério? Aleluia! Parente do Gisariel. E o Não, Silas brincadeira. Malafanstines. Ô, Larissa Estrada. E aí, foi bom na mesa esse ano? Foi Quem maravilhoso. que é teu amigo secreto? A gente devia fazer com a produção, assim, igual a Record, assim. Claro, sabe? pô. Pô. Aquela filmagem, né? Hoje entregando papelzinho. é o novo dia. De novo tempo. Rodrigo que Faro! começou. Que dá um iPhone e ganha uma pedra. Já viu esses artistas que dão uns negócios e Quem que ganham? deu uma pedra? A Xuxa deu uma pedra, não foi? É engraçado demais. Ô, Xuxa. Ô, e que Decepciona, Deus já tenha né? Gugu Liberato, hein? Morreu, vocês lembram disso ainda? Enfim, só quis falar porque ele era da Record e participava do falei Secreto. Como é que a gente pulou pra isso, gente? Meu Deus. Sabe por que ele parou? Porque eu imitei agora o Gugu Liberato e me senti mal porque o Gugu Liberato morreu esse ano, entendeu? Não foi esse ano. Faz alguns anos, mas ele participava desse Amigo Secreto. É por isso que eu conectei uma coisa com a outra. Nossa, Mas o mano. Gugu não era da SBT? Não, ele E era ele da que deu o Record no pintinho final. Né? amarelinho, foi isso? Não. Não? Marcos Mion! Enfim. E aí, Larissa, foi legal? Gostou? Dona Mesa esse Já ano? falei que sim, aham. É, então tá bom. Então Hora pega de aqui o acabar. papelzinho. É isso. Pastor Lipão, foi bom, hein? Foi bom demais. Foi um ano maravilhoso. Tem muito conteúdo aí pra galera. Verdade. Então consuma muito, maratone, manda pra galera. Enfim, foi muito bom. É verdade. E quando Bênção acabar, vai demais. pro meu canal. Isso. Que tá bombando. É. Nas férias, aliás, bom conteúdo. O meu não aí, vai ó. parar. Pode nas o nosso férias. não vai parar Sério? nas férias. Nada para Larissa nas férias. gravando ao vivo dos Estados Unidos. Nada vai Ó, parar. Larissa Estrada, @Pastor Lipão e @Onda Dura E Bibotalk e também. Bibotalk. Bibotalk. Não. Como é que é o nome do Arroba teu Bibotalk. canal? É BTcast. BTcast. É, né? mas é o Bibotalk. Arroba Só digitar BTcast. Vai parar, não? O Bibotalk vai parar. A gente lançou Mas tem muito nessa conteúdo lá semana. ainda, né? Aliás, o BTcast O dessa semana, Bibotalk obedece o mandamento do descanso. a gente vai parar. Não, eu já fiz, mas eu vou descansar, mas já tá tudo gravado. Já gravado. É a equipe técnica que não vai descansar. Não, já Brincadeira. também já tá que bom. tudo Não, organizado. inclusive, nessa semana a gente lançou um BTcast, o último do ano, sobre Jesus entre os mitos, que é o papinho que Olha, a que gente legal. arranhou aqui. A gente trouxe com mais profundidade lá no BTcast. Caraca. Tipo, como Tu responder... trouxe só aquela espuminha só pra... Aqui, pá, só aquela... Só aquela degustação. Exatamente. Tem lá, Então, tá lá.
isso a gente fala muito mais aprofundado. Muito melhor. Tá certo, Não, é irmão? porque lá Com o gente tema mais era competente, aquele, né? aqui, Mais aqui não era o competente, tema, ô. Não caindo no microfone. A gente não fala sobre encarnação. Isso aqui é porque tá faltando ajuda financeira pro canal. Exatamente. É verdade. Ia mandar Aí, ó, bem certinho A só pra galera, a resolver galera isso não aqui, dá ó. mais superchat, Os né? dados estão Cadê aí, o ó, pra você doar. superchat aí, tia? Olha isso aqui. Gente, o obrigado. Bibo parou de fazer apelo no superchat. É verdade, eu tenho que Eu acho que começar é a isso que voltar a caiu. fazer essa parte. Que é A isso. gente tem Demorou. que debater muita coisa É, na verdade. mesa. Hoje nós vamos lá em casa e nós vamos Pronto. debater. Hoje. É isso. Gente, obrigado. Feliz Falou. Natal pra você, pra sua família. Que Deus abençoe. Um ótimo final de ano aí. Descanse muito. E ano que vem volte com tudo, porque nós voltaremos. Tamo junto, gente. Feliz Que Deus Natal. abençoe. Tchau. Feliz Natal. Ho, 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 ho.